Lindeza, muito bom dia, ótima semana para você. Começando aqui mais um episódio do nosso quadro Leitura de Fazedor. Estamos lendo juntos o livro Philip Kotler, do Philip Kotler, né, o autor. O nome do livro é Marketing 5.0, Tecnologia para a Humanidade. Nós estávamos vendo a parte muito interessante de segmentos de dados, a parte do funil. Estamos aprendendo coisas incríveis sobre o Marketing 5.0, que é o casamento da mão de obra qualificada humana e as tecnologias de internet das coisas, inteligência artificial e algumas outras integrações super interessantes. São ferramentas incríveis para melhorar o marketing da tua empresa, do teu negócio e o teu próprio. Tá bom? Vamos lá. Nós estamos falando sobre a parte dos interface de assistência, é, interface de assistência ao cliente em camadas. Número 1. Criar uma base de conhecimento de perguntas mais frequentes. As empresas aprendem pelo histórico que a maioria das perguntas dos clientes é básica e repetitiva. Usar representantes de assistência ao cliente para responder perguntas é ineficiente. Por isso, a primeira coisa que a empresa deve fazer é compilar essas perguntas em uma biblioteca de informação de fácil acesso. Boas estruturações e categorizações ajudarão o cliente a navegar essa base de conhecimento. A empresa deve usar o storyboard com casos concretos de usuários, situações reais e cenários vivenciados pelo cliente. Além disso, uma boa base de conhecimento deve oferecer uma função de busca. Por fim, deve ser atualizada continuamente com informações novas, né? A maioria das empresas e sites que você entra tem na parte de suporte as perguntas mais comuns. Você pode buscar lá, né? Por exemplo, esses dias eu estava precisando mudar a moeda corrente do Facebook ADS. Estava em dólar, eu precisava deixar em real. Eu entrei no fórum, né, e abri um chamado e aí tinha algumas perguntas sobre isso. E numa dessas perguntas tinha a resposta. Então, só de ver a pergunta da pessoa e o jeito que a empresa respondeu, eu consegui resolver. Em alguns casos não dá, tem que ser com humano, né? Mas em alguns casos dá certo. Número 2. Definir o modelo de divisão dos clientes em camadas. Com análise de dados, as empresas podem avaliar rapidamente um enorme volume de transações, criando um histórico individual do cliente. A empresa só precisa definir um conjunto de critérios para avaliar quanto aquele cliente vale para ela. De modo geral, essa divisão em camadas inclui tanto métricas financeiras quanto métricas não financeiras. Com base nesse critério, as empresas podem criar os clientes por níveis, agrupar os clientes por níveis. Essa divisão tem que ser dinâmica. É preciso haver um mecanismo para o consumidor subir e descer. Quando a divisão estiver bem definida, ficará fácil determinar os orçamentos de custo de serviço para cada camada. Esses orçamentos vão determinar as opções de assistência disponível para cada cliente. Que é aquela coisa, né? O cliente começa a consumir de você, começa a comprar de você, ele precisa experimentar, ele não sabe como que é, né? Ele tem algumas dicas. Depois que ele experimenta, o seu trabalho é fazer esse cara consumir mais de você. Como é que você faz isso? Você faz isso resolvendo mais problemas e mostrando para ele que você está resolvendo esses problemas, evidenciando que o seu serviço está trazendo uma transformação, e o cara vai se ver numa situação em que ele pensa assim, poxa, eu não quero parar de ter isso, eu não quero parar de ter isso, então eu vou continuar com os caras, tipo Netflix, Amazon, a mensalidade da Store Labs. 3. Criar opções de assistência ao cliente multicamadas. As empresas podem tirar proveito da base do conhecimento em diversos canais de assistência ao cliente. O primeiro é criar a opção self-service, publicando no site essa base de conhecimentos. Quando a base de conhecimentos tem um fluxo de storyboard, o storyboard ele é tipo uma revista em quadrinho dos procedimentos da empresa. Por exemplo, qual que é a jornada do consumidor na sua empresa? Na minha é assim, ele vê um conteúdo meu na internet falando sobre marketing digital. Ele gosta daquilo, ele fala, pô, sei que esse cara tá falando, faz sentido. Então ele vai falar comigo. Falou, cara, adorei seu post, achei muito interessante. Me fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Aí eu falo, aqui na Store Labs o nosso trabalho é pegar o que você tem, deixar bonito pra caramba, mostrar pra todo mundo. E as pessoas que gostam disso vão se aproximar de você igual você se aproximou de mim.
entendeu? E disso pode sair uma venda, pode sair uma parceria, pode sair um pedido de emprego, pode sair um pedido de orientação, uma pessoa se interessa pelo que você faz, e vocês começam a negociar e disso sai muito mais do que venda para bater meta. Saem relacionamentos e que você pode ir por um caminho mais interessante. Eu colocaria isso no Storyboard da Storylab, né? O funil, né? A pessoa, o conteúdo de atração, conteúdo de retenção, interação, venda. É assim que funciona. Storyboard, né? Pode ser transferida com facilidade para plataformas de chatbots e assistências virtuais. Por exemplo, as habilidades da Alexa. Quando o cliente não obtém a resposta que deseja por meio dessa interface automatizada, é preciso que a empresa disponibilize uma opção de passagem à interface humana. Fóruns e comunidades são excelentes formas de empoderar o cliente. No fim, porém, é preciso que um representante do atendimento esteja disponível para dar respostas quando ninguém mais puder, seja por e-mail, chat ou ao vivo ou telefone. As empresas devem oferecer todas essas opções a todos. O cliente das camadas inferiores, em geral, terão acesso à opção self-service, que são recursos online e fóruns, ao passo que os clientes da camada mais superior terão todos os tipos de acesso. Aqui tem uma pirâmidezinha, que eles colocam como exemplo uma pirâmide, e aí depois eles falam, não é pirâmide, não é pirâmide. Mas aqui, essa pirâmide não é aquele tipo de pirâmide financeira, é organizacional por camadas. É tipo um funil invertido, que tá a maioria da galera, que estão os clientes premium, né? Os caras que compram mais de você, os clientes que pagam mais caro, e etc. Eu já vi alguns fóruns em que a gente pergunta as coisas, né? Como instalar no Android? Aí algum seguidor, algum outro cliente vai lá e responde. É só fazer tal coisa. E às vezes fica sinalizada a resposta da empresa. Que eles falam, oi, tudo bem? Aqui é o Pedro da empresa tal e tralalá. É disso que eles estão falando. Vocês aceitam um cafezinho, gente? Eu nem ofereci café pra vocês. Minha esposa fez um café quentinho pra começar a semana bem. Né, meu amorzão? Sim, essa semana com tudo. Ferramentas digitais para a linha de frente. O marketing aumentado não é só uma questão de divisão de trabalho. As ferramentas digitais empoderam os funcionários da linha de frente, aqueles que interagem diretamente com o cliente. Hoje, apesar de todo o alarde em torno do e-commerce e das compras online, a maioria das vendas do varejo ainda acontece nas lojas físicas. A maioria dos consumidores ainda faz web roaming, né, que é pesquisa de pesquisar online, né? Você olha lá quanto que está o produto na internet, aí você vai na loja e fala, eu quero comprar nesse preço aqui. É web roaming. Portanto, quando o cliente bem informado, que passou horas pesquisando produtos, enfim, chega à loja, ele espera um pessoal igualmente bem informado na linha de frente para interagir com ele. Tendência à semelhança também acontece no setor de serviço. O consumidor se habituou a ler resenhas para obter análises mais aprofundadas antes de optar por um hotel, uma empresa de serviços ou uma instituição educacional. Esse consumidor mais inteligente tem expectativa elevada, o que torna ainda mais desafiadora a tarefa do funcionário na linha de frente. Essa equipe tem um papel crucial, principalmente em ambientes de contato constante, como os setores de varejo e de serviço. Mesmo em setores nos quais os contatos é menos intenso, a equipe de linha de frente é muitas vezes a última linha de defesa, em termos de recuperação do serviço. Em uma divisão, em diversas situações, elas podem se tornar fonte de diferenciação e a face visível de uma marca. É vital empoderar o funcionário com os conhecimentos certos adquiridos pela empresa sobre o cliente. O funcionário que interage com o cliente é o meio mais importante da educação do consumidor em relação àquilo que é mais difícil comunicar por outros meios. Munida desse tesouro de informações, a equipe da linha de frente se torna mais produtiva, podendo se concentrar na conversão de venda no cross-selling e no upselling, em vez de tentar fazer adivinhações sobre o cliente. O histórico de transações e as recomendações de produtos gerados por inteligência artificial estão entre as informações que ajudarão o funcionário a saber o que oferecer ao cliente. Conseguir antecipar a necessidade do cliente é fundamental no trabalho da linha de frente.
Tão importante quanto isso é poder propiciar interações personalizadas, construindo relacionamentos como se o cliente fosse um conhecido de longa data. E aqui eu faço uma parte da minha parte, né? Um dos serviços que eu ofereço para os meus clientes aqui na Store Labs é o tráfego pago. O que é o tráfego pago? Vamos fazer o seguinte, digamos que eu tenho 150 amigos e a gente é muito unido. Então eu sei que 10% deles gostam de caminhada, 10% deles gosta de artigos militares, 10% deles gosta de vinho tinto. Eu conheço bem os meus amigos. E aí você chega pra mim e fala, Gustavo, você faz parte daquela comunidade lá que tem uma galera, né? Eu falei, faço. Então, eu tô vendendo umas roupas militar personalizada com o nome dos caras, assim, Soldado Paulo, pros caras se sentir mais militar. Você conhece? Eu falei, cara, tem uma parcela dessa galera aí que é louca por artigo militar. Se eu apresentar você pra eles, você vai rachar de vender. Falar, ah, legal, pô, marca alguma coisa com a gente. Falar, ah, eles vão querer fazer alguma coisa, né? Não posso só chamar eles. Falar, não, vamos fazer um evento. Vamos fazer um evento lá na minha loja. Vai ter café, vai ter cerveja, vai ter não sei o que lá, vai ter promoção. Beleza. Esse investimento que o cara faz para chamar aquela galera é a verba do tráfego. E eu tô fazendo um papel de rede social para pegar essa verba e converter em contato. Ou seja, eu privilegio a oferta dele para um grupo de pessoas que tem um comportamento pré-definido. Então, quando você faz tráfego pago, é isso que você está fazendo. Você está chegando para o dono da rede social e falando, ó, a maioria dos seus seguidores que gostam do meu tipo de produto, eu quero que você mostre para eles. Então, eu vou te dar um dinheiro e você faz isso para mim. Aí ele fala, tá bom. Aí ele pega o seu dinheiro, entendeu? Quando você faz uma estratégia de tráfego pago, é isso que acontece. Só que, quando você faz isso e bomba de vender, o pessoal como é bomba de vender, não bomba de contato, o pessoal liga para essas lojas. Liga, manda mensagem, curte, comenta. E aí é o atendimento que define se esse negócio vai dar certo. Porque eu faço um relatório para o cliente e falo, olha, eu gerei para você 45 mensagens essa semana. Quantas dessas mensagens você converteu em venda? Ah, 2. Então o tráfego não está dando certo. Eu falo, não, o tráfego está ótimo. Está ótimo. Eu te mandei mais de uma mensagem por dia durante um mês. Se você não conseguiu converter isso em venda, o seu atendimento está falhando, o seu atendimento está deixando a desejar. A sua parte física não está compensando o seu trabalho excelente que está sendo feito nas redes sociais, saca? Então aí precisa haver essa sinergia, precisa, né, que se você juntar um monte de gente para falar bosta, um monte de gente vai saber que você é um bosta, não muda nada. As ferramentas digitais nas lojas físicas também ajudam a reduzir o atrito nas empresas que buscam propiciar uma experiência unicanal. Vejamos o exemplo do guia de maquiagem digital da Sephora. O cliente pode marcar uma hora com uma maquiadora. Uma vez na loja, ele pode acessar o catálogo online para obter inspiração para sua transformação. Então, o profissional usa um pequeno scanner de cor chamado Color AK, que pode capturar a cor da pele e determinar a tonalidade ideal para o cliente. Munido das informações do catálogo do Color AK, o maquiador pode buscar produtos que se encaixam no perfil do cliente. Concluída a maquiagem, pode mandar para o e-mail dela a lista de etapas e produtos utilizados, o que ajuda a compra a se repetir, é o esforço que a pessoa faz para a compra ser recorrente. Compra recorrente é sinal de que você está fazendo um ótimo trabalho. Se o seu cliente volta no outro mês, né, chega no dia 15, por exemplo, e fala, oi pessoal, tudo bem? Tô mandando aí o Pix, parabéns, trabalho excelente. Você está virando a Netflix. Por exemplo, a Netflix, só chega a notificação no celular. Você pagou tanto na Netflix. Você fala, beleza, acabou de estrear um monte de coisa que eu gosto, então tô tranquilo. Quando você faz um serviço foda, é assim, você vira Netflix. Vamos lá. A empresa precisa montar não apenas uma interface digital para o cliente, mas uma equivalente para os seus funcionários. A entrega de informação ao cliente pode ser feita tanto por dispositivos móveis quanto por vestíveis. Os hotéis, por exemplo, podem disponibilizar ao hóspede o serviço de quarto por meio de tablets ou de celulares. E esses pedidos podem chegar à recepção, à cozinha, à limpeza diretamente via um chatbot conectado. Isso acelera o atendimento, criando assim uma experiência de um cliente superior. São vários os passos que as empresas devem adotar para fornecer
ferramentas digitais adequadas de apoio à equipe na linha de frente. Ô, Oswaldo, tá cheirando meu pé, cara? Você quer aparecer na live do papai? Vem aqui. Gente, o Oswaldo quer aparecer. Esse aqui é o Oswaldo. É ele que faz a trilha sonora aí que vocês estão ouvindo, esses latidos aí. É ele e o irmão dele, o Neguinho. Tá? Mas é mais o Oswaldo. Pronto? Já apareceu? Dá bom dia, pessoal. Fala, bom dia, pessoal. Oi, eu vim encher o saco do meu pai. Chato. Sai fora, deixa eu terminar minha live. Vai cuidar da casa. Vai trabalhar. Vai. Chatbot é o atendimento do cliente superior. São vários os passos. Parte 1. Compreender os pontos de frustração do funcionário. Isso aqui é interessantíssimo. O maior erro que as empresas cometem na implementação de ferramentas digitais na operação da linha de frente é focar na tecnologia e não na razão para adotá-la. Compreender a experiência do funcionário é tão fundamental quanto compreender a experiência do cliente. Portanto, o passo inicial é mapear a jornada da experiência do funcionário, como informação que complementa o mapa da experiência do cliente. O trabalho na linha de frente é ao mesmo tempo tão pesado quanto estressante, mas também gera muitas ideias. As empresas precisam ouvir os funcionários que lidam com o cliente e registrar suas frustrações. Tanto quanto o cliente, o funcionário se frustra com as ineficiências, atividades que tomam tempo demais e como possível problema de assistência, incapacidade de proporcionar ao cliente o que ele quer, o que gera as reclamações. E assim, quando você reclama de um funcionário, né, rebate na empresa. Mas quando você elogia a empresa, não rebate no funcionário, saca? Então, quando a empresa consegue fazer isso, o negócio vai longe. Os caras vestem a camisa mesmo, fica doente pela empresa. Número 2, identificar como a tecnologia pode ser a solução. Identificados os pontos de frustração, a empresa tem que encontrar soluções tecnológicas que funcionem. Na maior parte do tempo, as empresas focam em soluções que podem ser integradas ao sistema de tecnologia da informação como um todo. Mas o segredo para a escolha correta é envolver os funcionários no processo. É preciso realizar testes com a ajuda deles. Isso ajuda a empresa a antecipar possíveis problemas na execução e aumentar a adesão. Compreender como os funcionários na linha de frente empregam as tecnologias também é crucial. A empresa precisa escolher o hardware correto para algumas tarefas. Smartphones, tablets são a ferramenta digital padrão. Para outras que exigem aplicações sem uso das mãos, pode fazer mais sentido adotar tecnologias vestíveis. Por exemplo, eu fui gerente de uma lanchonete, ficava na frente de uma escola de direito. E aí contrataram um cientista de dados, uma coisa assim, para ver onde estavam acontecendo os problemas que poderiam virar soluções. Tipo, eles gastam mais água, eles gastam mais sacolinha de lixo, essas coisas. E aí a ideia do cara foi o seguinte: mudar o código de todos os produtos, porque nós tínhamos um código para refrigerante, era 23. Você colocava 23, enter, era um refrigerante. Né? E nós tínhamos um código para os lanches. Né? Os lanches de mesmo preço tinham o mesmo código. E ele falou, como é que eu vou saber qual refrigerante está vendendo mais? Eu falei, é só olhar na ficha, né? A gente compra, então qual estiver comprando mais está vendendo mais. Ele falou, não, eu preciso saber pelo sistema. Eu falei, aí só se colocar um código para cada bebida. E aí ele falou, genial. Eu falei, não, cara, você vai atrapalhar. Imagina o garçom olhando qual que é o código da água com gás, olhando qual que é o código da água com gás, com gelo e limão. Isso vai fazer uma fila gigante, os caras têm intervalo pré-definido. É uma universidade de direito. O cara sai para o intervalo e precisa voltar. Então o atendimento tem que ser rápido, just in time. Ele falou, cara, fica na tua que eu faço o meu. Eu falei, tá bom. E aí ele colocou um código para cada tipo de bebida. E aí veio o intervalo. E aí atrasou, muita gente ficou sem beber. O pessoal que pagou antes, pagou e não recebeu. Deu um caos. Aí eu falei assim, cara, eu não sou o cara que gosta de falar que avisou, mas eu avisei. Aí ele falou, não, mas faltou treinamento da equipe. Eu falei, lógico que faltou. Você mudou o código hoje, logo hoje,
Você tem que ir treinando primeiro o pessoal para depois mudar o código. Você quer me ensinar a trabalhar? Eu falei, você não está trabalhando direito? Vai fazer o quê? Resumo, como entregar interações humanas e empoderadas para a tecnologia. Uma das áreas nas quais a simbiose entre o ser humano e a máquina produz os melhores resultados é a interface com o cliente. Para os pedidos básicos e diretos, as interfaces digitais são suficientes, mas nas interações mais consultivas, o computador ainda não supera a interface do ser humano para o ser humano. Por isso faz sentido uma divisão do trabalho em uma estrutura em camadas. No processo de vendas, o topo e o meio do funil podem ser delegados a máquinas, ao passo que a base deve ser tratada pela força de vendas. Na assistência ao cliente, a interface digital self-service é usada para atender a maioria dos clientes, enquanto representantes de suporte ao cliente ficam reservados para aqueles de maior valor. As empresas devem empregar uma inteligência artificial restrita para assegurar a qualidade das interações digitais. O marketing aumentado também empodera o funcionário da linha de frente com tecnologias digitais. O consumidor mais inteligente e que sempre está conectado deve ser direcionado a funcionários capacitados. Disponibilizar ideias baseadas em dados no ponto de interação permite que o funcionário adeque a abordagem em cada consumidor específico. Há uma interface de mão dupla entre o cliente e o funcionário. Também reduz atritos, aprimorando a experiência final do consumidor. Pergunta para reflexão. Como você empodera a equipe na linha de frente na tomada de decisões melhores? Por exemplo, como sua equipe de venda pode usar dados de seleção de mercado-alvo para aumentar a taxa de conversão de venda? Reflexione. Capítulo 12. O marketing ágil. Como executar operações maiores e mais rápidas. A Zara é uma das empresas de fast fashion mais bem-sucedidas da última década. Ao contrário das empresas tradicionais do setor, que se baseiam em tendências de estação mais prolongadas, a Inditex, proprietária da marca Zara, aposta em ciclos de moda mais rápidos. Com mais de 10 mil designs diferentes por ano, a Inditex consegue levantar as últimas tendências da passarela, as vitrines, em questão de semanas. Por trás dessa velocidade extraordinária está a agilidade no design e na cadeia de abastecimento. A empresa monitora as tendências que as celebridades estão usando em desfiles de moda por todo o mundo. Também analisa vendas de cada unidade no controle de estoque para verificar em tempo real os itens que têm maior demanda, usando rastreamento e identificação por radiofrequência. Essas informações do mercado orientam equipes descentralizadas de designers sobre os itens criados. O levantamento é feito ao mesmo tempo que o processo de design, o que acelera a produção. Os produtos da Zara também são feitos em lotes pequenos, garantindo um giro de estoque rápido e permitindo que a marca teste a aceitação do mercado antes de se comprometer com um volume maior de produção. Essa prática afinada com o mercado adotada pela Zara é um exemplo de marketing ágil, análise de dados em tempo real, equipes descentralizadas que reagem com rapidez, plataformas de produtos flexíveis, produtos simultâneos e experimentação constante são todos fundamentos de uma organização ágil. Com esse modelo, a marca mudou o jeito como as pessoas compram roupas e acessórios. Mas o varejo fast fashion é um setor controverso. Apesar de ter muitos entusiastas, esses varejistas também recebem críticas, sobretudo pelo enorme desperdício e por práticas trabalhistas injustas. Organizações ágeis precisam ter uma percepção rápida e reagir ao sentimento do mercado. Por isso, a Zara anunciou que passaria a apoiar a economia circular, que prega o uso contínuo de materiais por meio da reutilização e da reciclagem. A Zara também assumiu o compromisso de até 2025 passar a fabricar todas as suas roupas com material sustentável. Sustentável! O maior teste de agilidade para a Zara será como a empresa vai operar no mundo pós-pandemia. Ela costuma usar suas lojas como centrais de fulfillment para o e-commerce, de modo que são elas as responsáveis por separar, embalar e enviar os pedidos aos clientes. Igual você, mano. Sim.
Com as lojas fechadas durante o lockdown e a previsão de que 1.200 lojas sejam fechadas de forma permanente em todo o mundo, esse planejamento precisará de correções. A integração entre os negócios online e físico será a chave para a marca na próxima década. Para que serve o marketing ágil? O setor de tecnologia é caracterizado pelo ciclo de vida curto dos produtos. Os competidores buscam ser os primeiros a chegar ao mercado, capturando um máximo de valor antes que a tecnologia se torne obsoleta. As empresas precisam monitorar e reagir às novas tendências e a mudanças no comportamento do consumidor. Novas versões dos produtos se sucedem rapidamente, já que a janela de lucratividade deles é restrita. Por isso, as empresas de tecnologia são as primeiras a adotar o marketing ágil. Neste mundo digital acelerado, muitos outros setores de vestuário, bens de consumo, embalados, eletrônicos e automotivos vêm passando em maior ou menor medida por um encurtamento do ciclo de vida. Nesses setores, a preferência do consumidor em relação a este ou aquele produto muda com rapidez, impulsionada pela proliferação de novas ofertas. Até a experiência do cliente tem um prazo de validade. Uma experiência que hoje é atraente se torna ultrapassada assim que os concorrentes se igualam e superam. O ambiente digital nunca se desconecta, leva essa mudança frenética nas preferências. A experiência do cliente, antes totalmente íntima, agora pode ser transmitida pela rede social para o mundo inteiro, o que solapa o fator de uau a cada vez que as empresas tentam replicá-la. Sempre conectado, o consumidor exige marcas sempre conectadas, e que atendam às suas necessidades 24 horas por dia. Tudo é on demand, ou, para usar a expressão do Tom Mark, do novo www, whatever, whenever, wherever. Qualquer coisa, qualquer momento, em qualquer lugar. Por conta disso, parece anúncio de garoto de programa. Por conta disso, as empresas precisam estar sempre monitorando e reagindo a tendências e à conversa do momento, a um ritmo cada vez mais acelerado. As estratégias de ida ao mercado pré-planejadas e tradicionais já não funcionam em uma era plena de volatilidade, incertezas, complexidades e ambiguidades. As empresas não podem mais fazer planos de longo prazo sem ter que realizar inúmeras correções ao longo do caminho. Na verdade, a maior parte dos planejamentos de longo prazo já está desatualizada quando são atingidos os marcos temporais. As empresas precisam acompanhar a velocidade das mudanças do consumidor e, ao mesmo tempo, ser mais rápida do que os concorrentes. O novo nome do jogo é a agilidade. Antes, a estabilidade operacional era o único fator crítico para o êxito do crescimento das empresas. Embora continuem a ser fundamental, hoje precisa ser complementada por equipes ágeis que catalisem os novos motores de crescimento. O marketing ágil é a peça que falta no quebra-cabeça para as empresas implementarem o marketing 5.0. Essa disciplina é adequada à paisagem econômica imprevisível que as empresas enfrentam. Como implementar o marketing ágil? Como é que a gente faz para implementar o tal do marketing ágil? Vocês sabem? Eu vou contar para vocês no nosso próximo episódio, amanhã, na continuação do nosso quadro Leitura de Fazedor. Nós estamos lendo juntos o livro Marketing 5.0 do Philip Kotler, tá? Estamos chegando aqui no finalzinho do livro, mais um livro que a gente lê junto, o terceiro. Reparou que a gente está ficando mais inteligente juntos? Nós estamos lendo, o hábito da leitura entrou na sua vida, graças ao TikTok. Eu não faço dancinha aqui, mas a gente tá lendo um livro junto. Então agora, quando alguém durante o dia te perguntar que livro que você está lendo, você fala, estou lendo Marketing 5.0. Eu leio todo dia um pedacinho e tal. Estamos ficando mais inteligentes e aprendendo sobre marketing, dados, tecnologia, inteligência artificial e várias outras coisas. Pessoal, vou ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra aqui de novo. Eu espero vocês, tá? E como eu sempre falo, agora é só você colocar em prática o que você aprendeu nesse vídeo. Vai pra cima e um beijo, pessoal. Até amanhã.